Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Segunda-feira, 4 de outubro, agora 19 horas mais 32 minutos desta segunda-feira, o iniciar de mais uma semana na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor pela semana que se passou. Semana maravilhosa, passamos na presença do Senhor, estamos iniciando mais uma semana e agora nosso pré-culto para um culto hoje de glorificação e louvor ao nome do Senhor. Nesse mês, que é o mês da dedicação, da oferta voluntária, nós estamos aqui começando mais uma edição desse pré-culto. O pré-culto é o momento que antecede ao culto da noite, onde o pastor que irá conduzir o culto da noite, né? Culto de hoje, louvor e glorificação, de adoração ao Senhor, ele já está aqui conosco, né? Irá conversar um pouco conosco. Nós estamos aqui, vamos encurtar um pouco aqui a abertura, porque tem muita coisa para o nosso querido pastor falar. Nós estamos aqui com o nosso querido pastor Luiz Eugênio, que é secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, faz parte do Conselho Presbiteral, está ali à frente da Igreja Cristã Maranata em Jardim Camburi 3. Pastor Luiz Eugênio, queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, a todos também que estão conosco, Elias, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo e estão assistindo também, né? Amém, maravilhoso, maravilhoso, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Primeiro, pastor, vamos falar desse final de semana, um final de semana maravilhoso, né, pastor? É, exatamente. Nós temos vivido momentos especiais, né? Momentos especiais, desde do início deste mês, né? Hoje mesmo tive uma madrugada especiais, né? Com os conselheiros aqui. Aliás, é a semana toda, né? Semana toda. Nós vamos ter conselheiros na madrugada, juntamente com os pastores já escalados, né? E, aliás, outra coisa importante lembrar que hoje o culto ao vivo hoje, nós estamos com um grupo de louvor, alguns irmãos vão cantar ao vivo também aqui, certo? Que maravilha, esse mês o tema é o louvor, né? É, louvor, esse mês louvor. E quem participou dessa festa do final de semana, que semana que vem também já tem, né? Dia 9, dia 10 e também no dia 12, nosso querido pastor Josias Júnior, não apresentei o pastor que está chegando aqui agora conosco, pastor Josias Júnior, nós queremos cumprimentá-lo, né? Para participar dessa festa aqui que antecede a outra festa, daqui a pouquinho o culto, né? Cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Elias, Luiz Eugênio, paz do Senhor para vocês que estão participando conosco desse momento pré-culto. Aliás, eu tenho sido procurado, Elias, Luiz, por alguns irmãos que têm falado muito sobre esse pré-culto, né? Expectativa, e acompanham e têm gostado muito desse momento assim que a gente trata das coisas do Senhor. E nesse bate-papo aqui, uma bênção. E Luiz Eugênio hoje está com o cesto cheio. Tô aqui. Quando eu falar o nome do pastor, ele já estava sorrindo, porque tá vindo uma nova geração aí de pastores, né, pastor? O senhor estava comentando com a gente aqui agora, né? De filhos de pastores, de filhos de membros, né? Que chegaram na obra e hoje estão tendo estão tendo os frutos, né? Colhidos, porque nós estamos, né, pastor Josias, pastor Luiz Eugênio, no mês da dedicação. Exato. E como um pastor ele chega nisso, dedicando ao Senhor, né? O pastor, para chegar a ser pastor ungido da palavra, ele tem que ser um servo fiel na palavra, ele tem que, né, estar ali todos os dias buscando ao Senhor, tem que estar com a vida no altar do Senhor. O pastor Luiz Eugênio está aqui já preparado para falar sobre essa nova geração de pastores, pastor. Gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Eu sei que nosso tempo é curto aqui, mas eu gostaria também de mencionar sobre os levantamentos de pastores nesse mês, nesse último mês, né, sobre os estados, né? Nós tivemos aqui 490 pastores ungidos levantados no Brasil. Agora é importante lembrar o seguinte, que eu gostaria até de fazer uma menção rapidamente aqui, eu sei que nosso tempo é curto. Pode ficar à vontade, pastor. Nós tivemos aqui em Sergipe 3 levantados, né? São irmãos, depois eu vou dar uma explicação sobre o importante disso aqui. No Acre, nós tivemos um irmão lá ordenado lá, Alagoas 5, Bahia 59 novos pastores ungidos, Espírito Santo 197 novos pastores ungidos no Espírito Santo, Distrito Federal 4, Goiás 4, Mato Grosso 2, Mato Grosso do Sul 2 também, Minas Gerais 77 novos, né? Paraíba 7, Pará 10, Paraná 10, Rio de Janeiro 42, Rio Grande do Sul 13, Rondônia 2, São Paulo 45, pastores ungidos, Tocantins 2. Veja só, Bolívia também, Estados Unidos, nós tivemos 7 lá também nos Estados Unidos e outros de Portugal que ainda não chegou os dados, e da África que deve concluir os dados essa semana, e outros estados estão faltando aqui ainda. Mas o mais importante disso tudo, estava comentando os companheiros aqui, é essa nova geração.
Eu estava conversando com o pastor Gideuti agora mesmo sobre isso, e realmente essa nova geração de homens que nasceram na igreja, filhos de pastores, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, o Fidelis, o filho dele, Fidelis Júnior, foi ungido, né? Nasceu na igreja. Tem aqui o Moreno, o filho dele, Rodolfo, nasceu na igreja. Tem aqui o Diniz praticamente quase nasceu na igreja, mas o irmão dele também foi ordenado também, o Leonardo também, né, que desde pequeno na igreja. O Sebastião Leone, o André Taídes, o filho dele foi levantado também, né, e também agora, eu estava esse final de semana em Vitória Conquista. O senhor tem viajado muito também. Viajado muito. Não, isso aí eu não gosto de perder não, porque isso é um benção tão especial. Rapaz, o filho do Zé Bezerra, um pastor que faleceu em 2018, ele foi levantado em Vitória Conquista, o Josafá, né? Mas foi um quebrantamento na igreja. Eu estava falando com o pastor Gideuti, um quebrantamento. Porque, na verdade, as igrejas estão vendo. Eu estive também em Guanambi, porque de Guanambi, Vitória Conquista, nós temos que andar mais ou menos quase 300 quilômetros de carro para chegar lá, né? Mas fui lá também. Em Guanambi, tinha de Salvador antes, né? Fomos em Salvador também. Mas eu achei interessante esses levantamentos, e quando a gente fala num levantamento, por exemplo, um companheiro igual o Josafá, o filho de Zé Bezerra, um pastor antigo, toda conquista, e o quebrantamento da igreja em ver um homem que foi gerado no nosso meio mesmo, com toda, como diz aqueles valentes, o 318, 218 de Abraão, né? Gerado na casa dele. Na casa de Abraão. Na casa de Abraão. Então são homens gerados e na verdade, a obra, nós estava falando com o pastor Gideuti mesmo, realmente sobre isso, a questão é uma nova geração mesmo que vai dar um novo impulso, né? Esse povo. Fora alguns que eu não pude mencionar aqui, porque são muitos. Tem meu filho também, que não vou esquecer, né? Lógico, né? O Aro, lá em São Paulo, não posso esquecer. Nasceu na igreja, foi gerado, né? Glória o Aro. Então tem outros companheiros que essa geração nova, e ela vem melhor do que nós, hein? Pode estar certo, vem melhor. Eu tenho visto isso. Luiz, tem uma pessoa uma vez me procurou, foi uma repórter, né? Falando sobre ministério na igreja e tudo mais. E ela assim, mas como é que é o preparo do pastor, né, para se preparar para o pastor da Igreja Maranata? Porque é comum que os pastores façam um seminário teológico de 4 anos. Então, não, o preparo começa no dia que ele nasce. Exatamente. Então, se ele for ordenado com 40 anos, ele ficou 40 anos se preparando para ser ordenado. Eu tive um lá que foi ordenado com 38 anos na igreja. Então, eu até falei para os irmãos, os irmãos estão pensando que é 1 ano só que ele passou de unção. Não. O Senhor chamou desde de muito tempo, desde o nascimento dele, foi preparando ele de chamado, 38 anos sendo preparado, e hoje foi o dia da ordenação dele. Tem uns que são 20 anos, outros são 15, outros são, igual o caso lá, 30 e poucos anos. Então, tem várias situações. Você falou muito bem, Josias. Na verdade, a pessoa pensa que o ministério é toda uma história que Deus está preparando o homem, né? Toda uma história. É importante também, né, pastor Eugênio? O pastor Josias falou, o pastor Josias só falou uma coisa muito importante. Ele está sendo gerado desde quando ele nasce. Não importa se ele nasceu no lar evangélico, mas o dia que ele nasceu pro Senhor, né? O dia que ele nasceu de novo. A partir dali, ele começa a ser gerado. Importante, né? Então, essa geração aqui nós tivemos um grupo muito bom também, levantado em Vila Velha também aqui, Vitória, da Serra, e nós estamos, o que nós estamos observando é o seguinte. Eu até vou antecipar o que eu ia falar no culto, mas vou falar no culto também lá, eu vou falar no culto. O que nós estamos observando, por exemplo, 2018, antes da pandemia, nós tínhamos um número de pastores. Evidentemente, teve alguns que nós perdemos, o senhor levou, né? O senhor chamou alguns companheiros, e chegou o momento deles, porque nós vivemos um momento profético, né? Nada acontece na nossa vida por acaso. Estamos nas mãos do Senhor. Nós não vivemos de acaso, nós vivemos de projeto de Deus. Então, 2018, eu fiz até um levantamento em 2018 para 2021. 2018 foi antes da pandemia, né? Para 2021 nós temos quase 700 pastores a mais, certo? Então as igrejas vão ser muito melhor assistidas, né? Com grupo de pastores assistindo, pastores com um grupo maior. Então a distribuição do campo vai ser até melhor com esse grupo novo que chegou durante a pandemia. Na pandemia, o Senhor gerou muitos novos pastores aí, viu? Porque antes da pandemia nós tínhamos um grupo, agora com praticamente quase 700 a mais do que antes da pandemia. Então, uma geração nova chegando, e chegando com força, né? Com ânimo, com alegria.
Eu estava até viajamos eu estava em Guarambi, aí tinha o pastor também, o pastor lá foi para lá com a gente, tinha o Eduardo lá, tinha o outro que foi com a gente lá também. Então, grupos, e interessante lá com o Paulo Goberto, né, de Itamaraju, pastor que viajou longe com ele mesmo, né? Mais quase uns 800 quilômetros, falou, bom, essa turma nova, bom viajar para longe mesmo, já viajamos muito, né? Já viajamos muito. Pode viajar um pouco também, essa turma nova já estão dispostos, né? Isso é bom, viu? Uma turma nova para muita gente nova também que está chegando, né, pastor? Durante a pandemia, muita gente se converteu, muita gente assistindo os cultos, assistindo a EBD, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Tivemos um alcance muito grande durante a pandemia, né? E muitas pessoas estão chegando sedentas, né? Isso vai ser muito importante, né, pastor? A gente vê uma coisa impressionante, como o Espírito Santo de Deus está no governo dessa obra. Quando a gente passa por uma situação como essa, de pandemia, e a gente sai dela com o crescimento que a gente está tendo. Consagrações de templos, levantamento de pastores, ungidos. Quer dizer, foi um período de prova e que muitos foram aprovados nesse período de prova. Isso é maravilhoso, né, Luiz? Maravilha mesmo. E esse é um momento especial e diferente que a obra está vivendo, né? Com esses novos pastores e com a disposição de ir para o campo, né? Para o trabalho e para a seara, e homens que, como você falou muito bem, isso aí é muito importante frisar esse tópico, viu? Foram preparados durante toda uma vida, não foi um ano, porque ele foi levantado com 1 ano, 2 anos, não sei o que, não tem isso, é um preparo, não é em 2 anos, é uma vida de preparo, né? É igual Josué, o Senhor preparou ele para substituir Moisés, mas a vida toda ele acompanhou a trajetória de Moisés, o tempo todo acompanhando o que Moisés fazia, pode ver, desde o início ele estava acompanhando. E aliás, é um ponto importante, porque nós temos observado o seguinte, que às vezes eu vou numa área, levanto alguns companheiros, e outros às vezes não chegou a hora dele, vai ser depois, eu não sei, ou talvez o senhor não tem nem isso para ele, a gente não sabe, né? Mas uma coisa, eu lembro da história de Josué e Caleb. Eu sempre falo com os irmãos sobre Josué e Caleb. Caleb, ele foi fiel igual Josué foi. Tudo certinho, não fez nada errado. Mas Deus levantou Josué, levantou Caleb, certo? E aí Caleb, aos 85 anos, depois passaram mais de 40 anos que ele estava junto naquela trajetória, né? Ele só falou uma palavra, minha força continua a mesma. Eu quero a montanha. Aí você podia imaginar o Caleb, não, estou decepcionado porque Deus não me escolheu Josué, nada. Isso aí, cada um tem a função dele na obra. Seu irmão é diácono, é obreiro, exerça bem o que ele está fazendo, porque o importante é você fazer igual o Caleb, eu quero a montanha, eu quero a eternidade. Não está preocupado com que a posição de todo jeito, né? Deus tem os seus escolhidos para cada etapa na obra, né? Então é isso que o irmão tem que entender. Isso é muito importante. 14:11, pastor. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Exatamente, porque quando o Senhor mandou os 12 espias espiar a terra, quer dizer, conquistar, todo mundo, os 10 ficaram desanimados. Não tem como, tem gigante, tem não sei o que lá. Caleb e Josué, não, se Deus nos prometeu, ele vai nos dar. Interessante essa passagem, Luiz, porque textualmente assim, se o Senhor se agradar de nós, exatamente, nós entraremos na terra. Se o Senhor agradar de nós, vai nos dar uma função nessa obra, né? Uns para o louvor, outros para o ministério, outros para evangelização. Professores. Veja a importância daquele que evangeliza dentro do contexto da obra. Que coisa maravilhosa. E qualquer irmão pode evangelizar. Exatamente. Maravilhoso que muitos que estão agora, né, pastor, que chegaram, vão ter também o privilégio, pastor, de que nós teremos irmãos descendo as águas. Isso. Pastores já vão ter a oportunidade agora nesse final de mês, né? Teremos, né, irmãos descendo as águas, muitos, né? Então, exatamente. A gente pode dizer realmente que uma nova etapa nós estamos vivendo, e o Senhor tem feito algo maravilhoso, né? Com essa questão da obra, não só no Brasil, como no exterior. Nós estamos tendo um crescimento extraordinário na África, né? Portugal, outra benção também, sendo uma benção muito grande nessas regiões distantes. Aí você vê os Estados Unidos também, levantaram aqui, foram 7, né, pastores dos Estados Unidos lá, nossos irmãos lá nos Estados Unidos.
E Portugal, mas deve ser por aí, não foi pouco também não. É uma quantidade que vai suprir. Eu acho que nós estamos chegando a um momento que nós vamos ter as igrejas que não tem pastores ainda que estão com 2, 3 igrejas. Chega um momento que cada pastor vai ter a igreja dele para cuidar, certo? E alguns precisam de 2 pastores, porque não dá conta, são muitas ovelhas, precisa de mais alguém para ajudar, outro pastor para estar ali junto, então, porque a demanda ministerial vai aumentando, as coisas vão ficando, a exigência ficando maior, certo? As pessoas vão ficando mais sensíveis às situações, à vida, né? Então é preciso, às vezes, uma atenção maior. Então, às vezes, vai chegar uma hora, nós vamos ter que necessário ter mais de uma pessoa para assistir uma igreja, não tem como sozinho assistir. Então, é o que nós estamos vivendo. Então, esse grupo vai sendo levantado, alguns vão dar um apoio ao pastor mais antigo, outros vão assumir igrejas. Então, a igreja ora para isso, acontecer isso, né? Que o que é mais importante na ovelha é ter o pastor dela, o pastor que fica ali, porque seja uma igreja grande ou pequena, precisa de um pastor para cuidar, precisa, né? Então, essa é a necessidade mesmo, não tem jeito, né? Eu tenho certeza que Luiz tem mais coisa desse cesto aí, tá? Tem mais... Não, eu vou falar no... Mas ele vai falar no culto. No culto hoje, né? Então você que já tá aqui com a gente, eu tô dizendo isso porque a gente conversou um pouquinho antes de entrarmos no ar aqui, e o pastor Luiz Eugênio, quer dizer, nós estamos vivendo um momento todo especial de glorificação, de gratidão a Deus pelas grandes coisas que o Senhor tem nos feito. E não são grandes porque nós somos melhores do que ninguém. São grandes porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é criador do universo, de todas as coisas. Todo o universo glorifica o nome do Senhor e nesse contexto estamos nós ali, a igreja, participando. Eu conversava com o pastor Fernando Pita um pouquinho antes também, estava aqui mais cedo gravando e a gente falava um pouco sobre isso. E por isso que são grandes as coisas que Deus está realizando. Então, Luiz, tem mais coisas. Você que está acompanhando, daqui a pouquinho no culto ele vai trazer. Aliás, eu vou repetir aqui. O culto hoje é um culto de glorificação especial. Já tem um grupo de louvor lá no estúdio se preparando, porque nós vamos ter um grupo de louvor presencial aqui. Presencial, no culto. Que coisa boa, coisa maravilhosa, hein? Maravilhoso. Hoje é o culto de louvor, né? De glorificação. Glorificação, ao nome do Senhor Jesus. O pastor só quer falar sobre esse fim de semana, que foi maravilhoso. Tivemos a vigília, tivemos a live. E isso foi muito produtivo, né? Para o seminário internacional. Seminário a partir de Portugal, do Manaim, que coisa linda, né? No princípio nós ficamos até liguei pro Josias aqui, o William, rapaz, eles estavam preocupados como é que ia fazer esse seminário de Portugal, mas o senhor deu uma benção nesse seminário, porque a transmissão normalmente é feita aqui do estúdio da Rádio Manaim, agora passou a ser feita de Portugal para cá, então essa dinâmica dessa transmissão foi algo maravilhoso, né? Porque deu uma benção, foi tudo correu bem, foi com tradução simultânea. Tradução simultânea, a gente fala 8 idiomas, foram a língua portuguesa, né? Libras, que é uma língua, né? E mais 6 idiomas internacionais que nós transmitimos. E é interessante para os irmãos saberem uma coisa. Por exemplo, o pastor Amadeu estava lá em Portugal falando, e a irmã de Libras estava aqui no estúdio da Rádio Manaim. Então vem o sinal de Portugal, junta aqui com Libras e a gente transmite para o mundo inteiro com Libras. Quer dizer, é uma integração, é uma rede integrada que o Senhor nos deu, maravilhosa. E que dessa vez a gente fez isso de Portugal e pode fazer de qualquer lugar do mundo, se for necessário. Com certeza. E a pessoa, que bênção nós temos agora. A cada dia nós vamos aprendendo mais, vai surgindo nova oportunidade de aprendizado. Isso é um aprendizado novo, hein? É uma nova etapa aí que vocês vão viver aqui na rádio, hein? Graças a Deus. Eu assisti um pedaço em espanhol. E dei o like, o pastor Josias pediu, dá o like para as plataformas dar mais relevância. Eu assisti a aula do pastor Gideotti, que ele falou como é que aconteceu em Portugal. Foi muito bom. Os irmãos passaram a conhecer a história. A história de Portugal mesmo. lá. É isso mesmo. Muito bom, né? Mas olha, Elias, eu tô preocupado com a hora, porque hoje um culto é diferente. Tem grupo de louvor presencial lá, o Luiz precisa ir para lá. Acho que ele pode falar um pouquinho sobre a palavra, o texto que ele vai ler, né? Exatamente. Você pode dar uma introduçãozinha aí? Sim, é Salmo 126, 3. Aliás, esses salmos é exatamente o tema desse mês, né? É o tema, você pode observar na circular, que está o tema desse mês, esse versículo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus.
eu só fazer um paralelo rápido aqui, que não vou falar sobre isso aqui ainda, mas eu me lembro da história de Ana. Ana, ela pediu ao Senhor um filho, varão. A oração precisa, né? Quem sabe orar, ora precisa, né? Uma oração objetiva. Se eu quero um filho varão, mas Deus não deu só um filho varão, deu 5 filhos para ela, sabe? Então você vê que Deus, ele faz grandes coisas. Ele não quer fazer algo pequeno na nossa vida, ele quer fazer muito mais do que pensamos e queremos. Então, e tudo que ele faz é grande, né? Tudo que ele faz é grande, maravilhoso para nós, para nossa vida, nossa família, né? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor Josias, quer falar alguma coisa? Não, agora eu quero ouvir. Assistir o culto. Agradecendo a presença do Senhor aqui conosco. Amém. Pastor Luiz Eugênio também, agradecendo a presença do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o culto dessa noite. Vamos lá, Deus quiser. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faltam 7 minutos para as 20 horas. Então, os irmãos abrindo aí a Bíblia, pode deixar a Bíblia aberta em Salmo 126, preparando, entrando em comunhão, porque daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília, nós teremos o culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Nesse mês que está se iniciando, mês da dedicação, mês da oferta voluntária. Nós queremos nos despedir dos amigos, ouvintes, telespectadores, nossos irmãos, a todos com a paz do Senhor Jesus.